Bem, vamos iniciar uma série de entrevistas no programa, associadas ao programa Cientista-Chefe, e essas entrevistas vão tratar de alguns projetos de grande relevância que estão sendo desenvolvidos no âmbito do programa Cientista-Chefe na área de recursos hídricos. E hoje nós vamos ter aqui o prazer de receber três pessoas de grande importância na área de recursos hídricos e saneamento, que estão desenvolvendo um dos projetos importantes do programa, que é o projeto ligado à questão da gestão da matriz de abastecimento de Fortaleza e o projeto de dessalinização. Né? Nossos entrevistados de hoje, né, é o Roner Gondim, né, da CAGES, o Silvano, também da CAGES, e a Samíria, da Universidade Federal do Ceará. Bem-vindos aqui a esse nosso programa. Então, vocês tem um projeto que está sendo desenvolvido, que é de grande relevância, que é esse projeto da matriz de abastecimento da região metropolitana de Fortaleza, que envolve aí discussões sobre a questão da instalação de uma dessalinização aqui na cidade, né? Então, eu queria inicialmente entender um pouco aqui como é que surgiu essa ideia de modificação da matriz de abastecimento de Fortaleza, qual é a relevância disso. Para isso, eu gostaria de ouvir aqui, inicialmente, o Roner. Bem-vindo, Roner, obrigado aí por nos dar essa entrevista. Bom dia, Silvano, Samíria, professor Assis. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco sobre os projetos que a gente tem conduzido em parceria com o Cientista-Chefe, programa bem interessante. Bem, essa problemática, ela vive voltando à discussão, né, sobre escassez hídrica. Passamos aí por um período muito complicado desde 2011, 2012, e sempre se falava, né, em fontes alternativas, né, principalmente reuso e dessalinização. E mais recentemente, em 2016, recebemos uma diretriz governamental para iniciarmos um estudo, um projeto, para que a gente tivesse uma usina de dessalinização para Fortaleza, e também que a gente iniciasse algo relacionado ao reuso, né? O Silvano trabalhou muito nessa parte aí da dessalinização, ele pode depois comentar com mais detalhes. Fizemos uma matriz para tentar identificar de cada fonte qual seria o melhor uso, né? A gente verificou que o reuso seria muito interessante lá para o Porto do Pecém, a partir de estações de tratamento de esgoto de Fortaleza e Calcaia, e a dessalinização para Fortaleza, né? Então a gente seguiu essa diretriz, iniciamos em 2016 uma PMI para que fosse realizado um estudo. Esse estudo foi finalizado, houve uma PPP para que essa dessalinização se concretizasse, né? O fato é que todas essas fontes novas, elas geraram uma necessidade de a gente rever a nossa matriz hídrica, da nossa gestão da matriz hídrica. Porque tínhamos fontes convencionais, água de superfície, água de poço, vindas do Castanhão, né, do Oroz, chegando em Fortaleza, e essa matriz, com a vinda dessas fontes não convencionais, ficou muito mais complexa de ser gerida, né? Precisa a gente entender quais são os custos que estão relacionados a cada fonte dessa, qual seria o ponto ótimo de operação de cada fonte, quais são as vazões que cada fonte deveria liberar.
em que momento seria interessante a gente utilizar a usina de dessalinização ou o reuso para as indústrias, para que a gente poupasse água do gavião, água mais nobre para consumo humano. E diante desse desafio de ter um modelo de gestão modificado, um modelo de gestão inteligente, a gente procurou o programa Cientista-Chefe, né? Chegamos ao professor Assis, que é o coordenador desse eixo de recursos hídricos, e ele prontamente encarou esse desafio de desenvolver, juntamente com a Samir e a equipe, esse projeto de um modelo de gestão de uma matriz diversificada, considerando esses novos entrantes, né? A água de reuso para fins industriais, a dessalinização, a transposição do Rio São Francisco e outras fontes que a gente pode utilizar, inclusive tentando fazer uma compatibilização com Fortaleza 2040, né? Que foi desenvolvido também com a coordenação do professor Assis, na parte de água, e lá tem uma série de diretrizes relacionadas a aproveitamento de água de chuva, a reuso, então tudo tem que ser coordenado e alinhado em um único modelo, né? Então, essa problemática gerou a necessidade de a gente ter esse projeto. Obrigado, Rony. Silvana, então, um dos elementos que distingue essa nova matriz é exatamente a dessalinização de água do mar, né? A dessalinização é normalmente um uso de uma água mais cara, no entanto, ela tem algumas vantagens também, do ponto de vista de estar ligada à rede, de forma mais direta, já ser um manancial mais seguro. Então, conta para a gente aqui um pouco como é que se dá essa questão da relevância da utilização da dessalinização, na incorporação da dessalinização nessa matriz de abastecimento da cidade, como é que está sendo pensado esse projeto da dessalinização. Novamente, muito obrigado aqui por estar conosco aqui nesse momento. Obrigado, Silvano. Obrigado, professor, pelo convite. Bom dia, pessoal. Como o Rony explicou, né, lá atrás, em 2016, a gente montou uma matriz para avaliação quais possíveis novas fontes de água poderiam ser usadas para RMF. No caso, foi selecionado dessalinização para abastecimento público, né, para consumo humano, por várias razões, né? Dentre as razões que a gente adotou, a principal é a grande, a baixa sensibilidade à incerteza climática, né, já que a gente dispõe de uma fonte basicamente, praticamente inesgotável, né? Uma outra grande vantagem é a sua proximidade, né? Estamos a poucos metros, a poucas centenas de metros dos pontos de distribuição, entre os pontos de distribuição e o ponto de produção de água, por assim dizer, ao contrário dos mananciais de superfície que temos hoje, né? E por conta da necessidade de importação de água superficial, água convencional, essas distâncias estão aí bem superiores a 200 quilômetros. Então, basicamente, essas são as duas principais vantagens, atreladas a outras relacionadas a domínio tecnológico e o nível mundial, uma excelente aceitação dessa água pela população. E como principal entrave, como principal desvantagem que o professor Assis já mencionou, se refere aos custos, né? Os custos de produção dessa água, que hoje ainda são elevados em consideração à matriz convencional, porém tem decaído muito, né? Tem decaído bastante nas últimas décadas, ao contrário do que tem acontecido com as fontes convencionais, né? Ao passo que as fontes convencionais, o custo de produção de água para abastecimento humano tem se elevado em função de distâncias cada vez mais longas a bombear, a transportar essa água, e também impacto de contaminantes diversos, contaminantes dispersos nas bacias que alimentam essas fontes. E, como já mencionei, os custos de produção de água dessalinizada têm caído principalmente
em função do desenvolvimento de equipamentos de recuperação de energia elétrica, que tem barateado muito o custo de produção desses sistemas, né? Bem, com base nessas vantagens, foram feitos alguns estudos que o Rony mencionou. Esses estudos foram selecionados em 2017 e iniciados em 2018, né? Foram 2 grandes consórcios, 2 grupos de empresas que desenvolveram uma série de estudos, um total de 15 estudos, envolvendo tanto a parte técnica, a parte de engenharia, a parte ambiental, a parte de locação, de seleção da melhor área, como também estudos de demanda, de consumo e oferta de energia elétrica, proximidade de integração, de interligação com os sistemas nossos, como o sistema de distribuição, assim como também estudos jurídicos para avaliar a melhor forma de contratação, estudos de viabilidade econômica para garantir que o projeto se pusesse de pé. Em função desses 15 estudos, a gente os recebeu em 2018, selecionamos o melhor conjunto e, a partir desse melhor conjunto, nós fizemos algumas melhorias, algumas adequações ao longo de 2019, né? O que resultou no edital definitivo, que foi lançado agora no início desse ano, em que a gente está na fase final de seleção da proposta vencedora para posterior contratação, né? Perfeito, Silvano. Obrigado. Então, esse conjunto de análise que já foi feito sinalizou com relação à questão da oportunidade de a gente instalar essa usina de dessalinização aqui, né? Ampliando aqui a matriz de abastecimento, para ser essa matriz de abastecimento que, além dos mananciais convencionais, como o Rony sinalizou, né, Pacuti, Riachão Gavião, reservatórios superficiais, transferência de água do Castanhão, a vinda também da transposição do São Francisco, né? E junto com isso agora esses mananciais não convencionais, né? Que seria aí o reuso da água e principalmente essa dessalinização. Até porque para ter reuso tem que ter uso, né? Então numa seca geral faltaria aí, talvez a gente tivesse aí ter que ter um manancial mais seguro aqui. E aí então sejou essa ideia de um projeto sendo desenvolvido aqui pelo programa Cientista-Chefe, né? E é sobre isso que eu queria perguntar à professora Samire, né? O que é que esse projeto que está sendo desenvolvido no âmbito do programa Cientista-Chefe, quais são as perguntas e o que é que ele procura responder para contribuir na implementação dessa nova matriz de abastecimento e, mais especificamente, da questão da dessalinização. Muito obrigado, professora Samire. Tá aqui eu que agradeço, Assis, pelo convite, né? Saudar o Rony e o Silvano, prazer estar com eles aqui. Bem, esse projeto, ele iniciou agora em março desse ano, né? Tem uma duração aí de 2 anos, e a ideia central, como já comentado um pouco, é nós construirmos um modelo de expansão da oferta de água para o Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Fortaleza, que é o que chamamos de macrosistema, né? E essa expansão, como já colocado um pouco pelo Silvano e o Rony, vai se dar pela incorporação dessas fontes alternativas, né? Que, como eles citaram, é a dessalinização, nós temos o reuso, no caso, o reuso industrial e o reuso no lote, nós temos também o uso de cisternas. Bom, e o ponto crucial é o tempo, né? Como assim? É saber quando que essas novas fontes podem ser incorporadas nessa nova matriz de abastecimento. Então, essa é uma pergunta que nós estamos tentando responder nesse projeto, né? E, com isso, a gente pretende criar uma estratégia de utilização dessa nova matriz de abastecimento para que possamos atender e gerir essa matriz pelos próximos 30 anos, tá bom? Então, para construir esse modelo, a gente precisa aí executar uma gama de estudos. Dentre eles, nós temos a análise da estrutura atual da demanda hídrica, né? Analisar que tipos de variáveis estão afetando as flutuações dessa demanda, tentar prospectar elas para o futuro, fazer uma avaliação
da capacidade instalada das estações de tratamento de água, ETA Gavião e ETA Oeste, que representam aí as nossas águas superficiais, e também analisar as suas restrições de uso, bem como a expansão da rede de distribuição. Outro ponto que a gente tem olhado é o estudo das perdas de água. Então, está sendo feito o levantamento, a análise dessas perdas, de forma que a gente possa verificar quais são os custos de minimização dessas perdas e os benefícios dessa minimização. Tá? E também, né, vamos desenvolver aí estudos hidrológicos e de incerteza climática. Então, com todo esse levantamento, nós vamos construir um modelo para que possa ser combinado a capacidade da oferta das fontes alternativas com já as águas superficiais e de forma que a gente possa observar a minimização dos custos de operação dessas fontes com o olhar também para o atendimento, né, das demandas, quais são as falhas dessas demandas. Então, esse é o caminho para o qual a gente está seguindo nesse projeto, né, e nós estamos tentando aí responder essa pergunta de quando entrar com essas fontes nessa matriz e como vai ser a estratégia de utilização dessa matriz para os próximos 30 anos. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Samir. Então, de fato, a ideia básica é modificar a matriz de abastecimento para viabilizar uma maior garantia, uma maior segurança hídrica para a população da região metropolitana de Fortaleza, né? Promovendo aí uma melhor qualidade de vida para a população, do ponto de vista do enfrentamento de anos secos, né, por setores econômicos da cidade, que vão ter uma água com uma garantia mais alta, né, mais elevada, e com isso talvez a gente possa trabalhar um pouco mais essa questão de ter a cidade mais resiliente, a questão das secas e das cheias, né? Acho que esse é um projeto, acho que muito interessante. E a gente tem nesse projeto também o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Tecnologias do ponto de vista da avaliação da demanda, né? Acho que a avaliação da demanda ela está sendo feita de uma maneira muito diferente, né? Porque pela primeira vez a demanda foi aberta assim do ponto de vista da cidade como um todo, olhando cada quadra, cada unidade de gestão da CAGES. Hoje tem praticamente você tem uma estrutura de demanda e mostrou inclusive que a demanda da cidade é muito heterogênea, né? Tem áreas da cidade que tem uma demanda mais elevada, outra menor, entender um pouco a distribuição de rede, das ETAs, né? E eu acho que isso é uma coisa importante. Mas o mais importante que eu estou identificando aqui também é essa lógica de trabalhar a questão da oferta não só a partir dos mananciais, identificar essa questão de possibilidade de redução de perda, né? Eu acho que é uma coisa também muito importante. Eu acho que tem uma nova visão que se abre do ponto de vista de suprimento de água para a cidade, né? Eu acho que é uma visão bem diferente, né? Porque antigamente era pensava só no reservatório e como é que traz água, quanto custa essa água, e pelo que a gente está observando, não. Tem outros mananciais que a gente pode utilizar na própria cidade, com isso, inclusive, reduzir conflitos da água, né? Porque essa água que vem do Jaguaribe e a que vem do São Francisco sempre está associada a conflitos mais elevados, né? E uma maior eficiência. Acho que são marcas interessantes do projeto. Uma questão que eu acho que a gente poderia fazer é um pouco nessa direção. Tem benefícios, por exemplo, para outras regiões ou nesse projeto? Eu acredito que sim, né? O Jaguaribe talvez também se beneficie com esse projeto. O que é que vocês acham aí? Eu tenho certeza que sim, porque na medida em que a gente incorporar novas fontes, né, e reduzir essa água que vem sendo transferida lá de outras regiões, nesse momento do Jaguaribe e daqui a um tempo também do São Francisco, a gente vai, então, também não só, né, melhorar a segurança hídrica de Fortaleza, como também vai propiciar uma melhor oferta, uma melhor disponibilidade hídrica para essas outras regiões, né? Como você falou também, isso vai nos ajudar a reduzir esses conflitos que existem há muito tempo devido a essas transposições. Então, acredito que sim.
apesar de nós termos esse olhar para esse macrosistema de Fortaleza, né, todos os benefícios que vão ser criados aqui com essa nova matriz vão gerar efeitos, impactos positivos nas outras regiões em termos de segurança hídrica. Então, a gente tem acho que, um grande caminho aí também nesse ponto de melhoria para esse sistema. Silvano, o que é que você acha que são assim, os principais desafios tecnológicos que a gente enfrenta para poder implementar essa modificação na matriz? Assim, o que é que você identifica assim, como sendo os principais gargalos que a gente tem que ter muita... Está sendo inovado, que a gente precisa ter muita atenção aí nesse processo todo? Um primeiro momento é o estranhamento, né? Principalmente em relação a reuso, né? Ainda há um certo estranhamento, mesmo essa água sendo destinada a fim menos nobre, né? Como no caso industrial ou mesmo agricultura, há um certo estranhamento que tem que ser convencido aos usuários, à população como um todo, e uma das formas de convencimento é mostrando que a tecnologia existente hoje é capaz, tem condições suficientes para adequar aquela água àquele uso que se destina, né? No caso da dessalinização, ocorre algo semelhante, mas para o viés de custo, né? Já que sempre se assustou o uso dessa tecnologia pelo elevado custo. Então, existe também um lado de convencimento que passa pelo viés tecnológico, de melhoria do desempenho desses equipamentos, melhoria do desempenho dos sistemas de bombeamento, das membranas que são utilizadas para a produção de água e dos sistemas mecânicos utilizados para a recuperação de energia. Então, o viés tecnológico, por esse lado, está apontando para a economia de energia e para a economia de custos como um todo. E no lado do reuso, que eu imagino que o viés tecnológico tem uma função também relacionada a custo, mas principalmente relacionada a convencimento de que sim, isso é viável do ponto de vista de saúde e do ponto de vista econômico, né? Obrigado, Silvano. Rony, o que é que você avalia em termos de melhoria da prestação do serviço da CAGES à população a partir dessa mudança na matriz? O que é que a população ganha, né? A população e conjunto das atividades que a gente tem aqui, o que é que se ganha a partir desse novo conceito de matriz de abastecimento, que é uma transformação muito profunda, né? De uma lógica de ofertar água, né, de uma mudança bem profunda, com novos mananciais, muito heterodoxo, né, para o que se fazia anteriormente. Então, o que é que a população pode esperar em termos de ganhos com essas transformações relevantes que estão sendo feitas hoje pela CAGES? Sem dúvida, a parte de garantia hídrica, isso é inexorável, né? A gente tem a possibilidade de trazer uma garantia hídrica que nunca foi dada antes por questões climáticas, né? Então, o que a população pode esperar é realmente você ter um abastecimento mais contínuo, inclusive alcançando as regiões mais altas, porque você tem o ponto de injetamento dessa água mais próximo do consumo. Então, realmente, a população da Grande Fortaleza ela vai ser muito beneficiada com essa diversificação. Não só a Grande Fortaleza, mas também há externalidades positivas para as outras áreas, porque a partir do momento em que você aproxima a fonte do consumo, você deixa de buscar essas águas a grandes distâncias, né, e aí você acaba gerando um efeito indireto de garantia hídrica também nas regiões de cabeceira. E essa relação, esse fator de ganho é acima de 1, porque você tem perdas em trânsito, que muitas vezes é relevante aqui no Ceará, né? Você tem aí perdas em rios de 1% por quilômetro, 2% por quilômetro, que faz muita diferença. Então, no momento em que você, por exemplo, injeta 1 metro cúbico por segundo na rede da CAGES, com certeza você vai ter uma água poupada nas cabeceiras acima de 1 metro cúbico por segundo. E aí você pode distribuir
essa água de uma forma mais inteligente, mais eficiente também em outras regiões que não estão diretamente atendidas pela matriz de fontes não convencionais. Eu acho que esse seu ponto é extremamente relevante também desses ganhos, né? E que é o ganho da perda de trânsito e o ganho também da evaporação, né, do lago, que o lago, ao não ter que segurar aquela água para a época mais crítica em Fortaleza, pode a água ser utilizada antes e com isso, inclusive, ter um ganho aí na evaporação. Então, tem alguns ganhos muito importantes que são dados para esse projeto, e um outro até um ganho da redução de conflitos, né? Porque se menos água é transferida, mais água fica nas bacias que são doadoras para a região metropolitana, e com isso a gente tem uma quantidade menor de conflito e de benefício para aquelas populações que não são só de Fortaleza. Então, como você sinalizou, tem essa externalidade extremamente positiva, né? E outra questão também qualidade da água, né? Pelo que a melhoria da qualidade da água nessa questão da dessalinização, apesar de ser uma fração não uma fração só da demanda da cidade, mas tem um ganho de qualidade, porque a água não vai ter que ser transposta, muitas vezes com água de retorno de algum perímetro ou de alguma cidade, né? Então, essas questões de qualidade da água e eutrofização, que sempre preocupam muito aqui no nosso estado, também vão ter uma melhoria a partir desse tipo de projeto, né? E a pressão também que no reuso também teria esse ganho, que é essa redução da demanda industrial, né, sobre os mananciais, né, ao levar água lá para o PECEM. Eu acho que esse conjunto ele muda muito, muito fortemente a configuração do sistema de abastecimento. Então, tem outros desafios aí, também metodológicos, né, para poder avaliar essa nova estrutura, não é, professora Samília? Acho que tem aí não dá para usar as mesmas ferramentas que antes que a gente utilizava para operar reservatório, está tendo que ser desenvolvido aí outras ferramentas de análise para fazer essa configuração e essa análise desse sistema que se torna cada vez mais complexo, né? Principalmente quando o objetivo também é minimizar custos. Exatamente, bem lembrado. A gente está tendo também esses desafios metodológicos, não só nessa questão da operação do sistema, mas também como que você colocou para a demanda, né? A gente está olhando aí para o menor nível de espacialização, vou dizer assim, que é utilizado pela CAGES, né? Que a gente poder analisar também nesse nível menor de variáveis socioeconômicas de setor censitário também, o IBGE, então esse olhar mais minucioso da estrutura da demanda com ferramentas agora, dizer, melhores, né, com ferramentas de aprendizado de máquina. Nessa parte do modelo de otimização, a gente está tentando trazer aí uma utilização de programação DOS estocástica, que já vem sendo utilizada no setor hidrelétrico, então vem mais uma sofisticação metodológica aqui para o sistema de recursos hídricos, né? Então, são desafios também que o projeto ele está trabalhando, né, nessa inovação metodológica e científica e que vai trazer aí um ganho também, né, para a ciência aqui do nosso estado. Excelente. Eu acho que eu queria agradecer muito aqui a presença de vocês hoje. Eu acho que a gente conseguiu construir aqui algumas informações relevantes para a população e para as pessoas que estão interessadas em ter um pouco mais de informação sobre o desenvolvimento desses projetos de pesquisa e inovação em ciência e tecnologia. A população de Fortaleza saber que existe uma preocupação em melhorar a qualidade do serviço de abastecimento da cidade, utilizando novas tecnologias. Acho que é uma experiência pioneira no Brasil, essa forma de estruturação do sistema de abastecimento. Então, as ferramentas tecnológicas que estão sendo desenvolvidas aqui e o caminho que está sendo trilhado pelo Ceará pode ser extremamente relevante e interessante para outras regiões do país e, quem sabe, até outras regiões do nosso planeta. Então, as metodologias e as análises eu acho que são muito relevantes. Então, de novo, olhando para o Ceará, a gente talvez esteja dando algumas contribuições para pensar a forma como melhor gerenciar a água no ambiente urbano.
Então, fico muito feliz de ter ouvido vocês hoje. Agradeço aqui imensamente aí as falas, né, e as informações, e encerro aqui essa nossa entrevista sobre esse projeto que tenta modificar de forma significativa o sistema de abastecimento da região metropolitana de Fortaleza, gerando externalidades positivas para outras regiões do estado do Ceará e configurando-se uma nova forma de ofertar água, incorporando aos mananciais tradicionais, superficiais e subterrâneos, o reuso e a dessalinização. Então, acho que o Ceará está entrando numa nova fronteira no abastecimento de água para a região metropolitana de Fortaleza e que servirá de modelo para outras regiões do estado. Então, obrigado, e aqui encerramos o nosso programa.